O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Jesus respondeu-lhes: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus, ele continua nesse drama com as autoridades religiosas do tempo dele, que continuam com esse desejo de querer matá-lo, porque eles não conseguem compreender. Vocês veem que desde terça-feira passada esse drama está aí, né? Jesus faz a cura do paralítico e dali em diante eles não aceitam, porque Jesus fez no sábado. Estou falando isso só para relembrar. E ainda se declarou filho de Deus, e aí o problema surge. Então vamos matar esse homem, porque ele, sendo um homem, se declara Deus. E agora, Jesus agora olha para eles e começam a dizer: vocês não querem andar na verdade. Essa é a verdade. Eu sou o filho de Deus. Mesmo que vocês queiram me matar, mas eu não posso fugir disso. Eu vim lá de cima, como ele está dizendo aqui, né? Eu vim lá de cima, ou seja, eu vivia lá com o meu pai. E eu vim aqui para salvar vocês. Eu sou a descendência, sim, de Abraão. E eles não aceitam. Aí Jesus diz, né? A única forma de nós sermos livres é andar na verdade. E só Jesus pode nos dar essa graça de nós andarmos na verdade. Quando o homem que vive criando os seus deuses, e em consequência disso, criar os seus deuses, significa viver na idolatria, o homem fica na escravidão, ele é escravo dos seus deuses. A única forma do homem ser livre é quando ele se encontra com Jesus Cristo.
Então ele se torna livre, é isso que Jesus está dizendo aqui. Porque ele deixa a escravidão, ele deixa de andar com a mentira, ele deixa de se dobrar diante da mentira. Só que, quando o homem se encontra com Jesus, que se torna livre, a consequência disso poderá ser a perseguição. Andar na verdade significa andar sendo perseguido. Porque o homem vive, infelizmente, da mentira. Você vê a primeira leitura, né? O Nabucodonosor, junto com seus ministros, lançaram lá um decreto que todos aqueles que se encontrassem diante de uma imagem de Nabucodonosor e diante dele próprio, todo mundo deveria se dobrar em adoração. Passou diante da imagem, se ajoelha. Se Nabucodonosor fosse passando, todo mundo se prostrava. O judeu não se dobra diante de imagem nenhuma. O judeu não se dobra diante de nenhuma idolatria. Então os três foram fiéis, eles disseram, não, nós não vamos nos dobrar. Nabucodonosor ficou com a maior raiva, então nós vamos queimar vocês, nós vamos matar vocês, está vendo? Porque a verdade era se dobrar diante de Javé, diante do Pai do céu, diante do Criador de todas as coisas. É diante dele que nós devemos nos dobrar, não diante da mentira. A consequência foi quê? Foi preso, foi jogado lá no fogo, na fornalha. Graças a Deus eles se livraram. E Jesus, ele se depara com aquelas autoridades e ele vai dizendo que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí ele, diante de Pilatos, né? Que isso nós vamos ver na Sexta-feira Santa. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Quem é a verdade? E Jesus simplesmente se cala diante dele. E quando Pilatos olha para Jesus, Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou a verdade. Mas qual foi a consequência de Jesus permanecer dizendo que ele era Deus, de querer levar aqueles homens a entender que ele era Deus? A consequência de Jesus foi a crucificação. Ele foi morto, mas ele foi fiel até a morte. Agora, o que é que isso tem a ver conosco? Nós precisamos andar na verdade, independente das consequências. Aqueles que querem andar na verdade nesse mundo, vai ter consequências drásticas. Até a vida poderá perder. Poderá perder muitas coisas. Poderá perder o emprego. Quantas pessoas que no trabalho vivem da mentira. Os chefes levam os seus não os clientes, né, os seus funcionários, a andar na mentira. E os funcionários, para defender o seu salário, entram na mentira. É por isso que tem tanta corrupção no Brasil. Você pensa que esses candidatos que são eleitos, quando eles entram já corruptos? Não. Eles se tornam corruptos. Porque tem duas coisas. Ou eles andam de acordo com a corrupção que já está ali dentro, para ele permanecer no trabalhozinho dele, ou ele se coloca de forma contrária e aí vem a perseguição.
E a perseguição é tão grande que ele, psicologicamente, ele poderá não conseguir ir renunciar, ou ele vai ter que entrar na onda. Eles entram na onda. Mas aqui eu estou falando dos governantes, né? Porque nós gostamos de falar dos governantes. Né? E nós? E você? No momento em que você, que é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, e você sabe que Deus ele não tolera a mentira, diante de qualquer situação, você sendo cristão, e que o Senhor nos chama a ser luz dos lugares onde nós estamos, a troco de amizade, a troco de benfeitorias, a troco de ser bem elogiado, de ser reconhecido pelos poderosos. Qual é o seu comportamento? Você entra na onda? Tem pessoas que elas têm uma capacidade de persuadir o outro dessa forma. Começa a inventar uma história e ela consegue envolver as pessoas que estão ao seu redor e diz assim: não é verdade, fulano? Aí a pessoa fica tão sem graça que ela diz sabendo que é mentira. Ela fica tão assim, até com aquele respeito humano, de não deixar aquela pessoa que ela está vendo que está mentindo. Ela não quer deixar aquela pessoa sem graça, primeiro porque, por troca de amizade e tudo mais, que quando a pessoa vai inventando, vou repetir, né? Ela vai inventando a mentira, aí ela diz, não é fulano. Aí a pessoa diz assim, tem hora que a pessoa não consegue falar, mas ela fica quieta, ou senão ela faz assim, ó, sabendo que é mentira. Porque não tem a coragem de chegar e dizer, não, isso que você está falando não é verdade. Porque quando ela diz isso, o que é que está por trás? Se ela disser, ela vai perder os benefícios, ela vai perder isso, vai perder aquilo. E quem é que quer perder? Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Só que a questão aqui é diante de Deus. Jesus ele não teve respeito humano. Quando ele se deparava com a hipocrisia dos fariseus, ele dizia, fariseus hipócritas. Você está mentindo. Mas está bom. Essa questão da verdade aqui, que Jesus está falando hoje, eles não querem aceitar a verdade de Jesus, por isso vão querer matá-lo e vão matar, e eles vão matar Jesus inventando uma mentira. Na sexta-feira vocês vão ver, prestem atenção, naquela celebração da Sexta-feira Santa, quando ali naquela madrugada da sexta-feira eles chamam algumas testemunhas para falar mentira, e Jesus vai ser condenado pela mentira. Eu pergunto para você e eu estou perguntando para mim, você está disposto a perder qualquer coisa, mas vivendo na verdade? Ou você quer continuar nessa vidinha de um cristianismo baseado no mais ou menos? Cada um se responda, se questione. Eu só sei que um dia nós vamos prestar contas a Deus dos nossos atos. Não é os homens que nós vamos prestar contas, é a Deus. E nada passa escondido diante de Deus. Nada, nem um fio de cabelo que cai. Ele sabe porque caiu. Eu posso não saber, mas que Ele sabe, Ele sabe.
cançãonovaplay.com. Assine já!